Olá, sou Rosa Formiga e você está no Família na Real. Nosso podcast é voltado para as relações familiares e afetivas, seja no contexto jurídico ou psicológico. Se esses temas te interessam, pode entrar para o nosso bate-papo e já pega sua xícara de café. Gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. Tema de hoje, guarda compartilhada e a lei que alterou o Código Civil e Processo Civil no que tange à violência doméstica. Com essa lei, com a violência doméstica, pode ser aplicada a guarda compartilhada? Vem comigo nesse episódio que está imperdível. Nós vamos conversar hoje sobre algumas questões polêmicas da guarda compartilhada. É um assunto que traz ainda muitas dúvidas na população, na sociedade, traz muitas dúvidas, inclusive em alguns profissionais que atuam na área. Então a gente quer esclarecer essas polêmicas que envolvem a guarda compartilhada, como a questão da pensão alimentícia, quanto a questão da possibilidade de ser aplicada em conflitos entre os pais, em pais que moram em cidades, estados e até países diferentes. E ao final, então fica comigo aqui, nós vamos conversar um pouco sobre essa lei que foi publicada e veio aí trazer alteração no que tange a possibilidade da aplicação da guarda compartilhada quando houver violência doméstica. Então a gente vai começar aqui falando um pouco sobre a questão da necessidade de se regulamentar a guarda no caso de uma ruptura familiar, do relacionamento ali dos pais. Então, como a gente disse, inclusive, no episódio que a gente tratou sobre revisão de pensão alimentícia, é necessário, assim que ocorre ali o divórcio, a separação de fato, ou mesmo a dissolução da união estável, uma regulamentação da situação das crianças e adolescentes envolvidos, porque geralmente não existe um diálogo mínimo entre os pais, ou quando existe, pode ser aí um ponto de conflito entre os pais. Então é importantíssimo que a gente possa regulamentar, conversar com as partes, nós profissionais que atuamos no direito das famílias, em nossa prática, orientá-los nesse sentido. Vamos regulamentar para ver como é que vai ficar a situação das crianças. Então, a partir daí, para evitar conflitos futuros. Então, quem vai ficar com quem? A guarda será unilateral, compartilhada, regulamentar o direito de convivência, regulamentar, portanto, a pensão alimentícia. O conceito de guarda tem a ver com gestão da vida dos filhos. E é importante dizer porque muitas pessoas confundem a guarda com o direito de convivência. A guarda é a forma que você vai administrar a vida dos seus filhos ou do seu filho, a forma que você vai gerir, tem a ver com gestão. Por outro lado, o direito de convivência é relativo ao período que cada um dos pais vai passar com o filho no momento ali da regulamentação, após a dissolução ou após a separação daquele casal. Nós temos aí no Brasil 2 tipos de guarda previstos no ordenamento jurídico brasileiro, que é a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Qualquer outro tipo de modalidade de guarda aplicado não é previsto na legislação civil. É apenas um arranjo que diz respeito à convivência entre os pais no que se refere ali a estar com o seu filho. Então, nós temos a partir do artigo 1583 do Código Civil a possibilidade aí de se aplicar a guarda unilateral. Então, como é que é aplicada, como é que funciona essa guarda unilateral? A guarda unilateral, ela, como o próprio nome diz, o poder de gestão, o poder de representação, cabe ali somente a um dos pais. Ele passa a ser o guardião, ele passa a ter a custódia física do filho. Ele tem o poder exclusivo de decisão. Então, ele que vai ali representar a criança na escola, representar a criança num processo judicial, como alimentos, por exemplo, ele que vai decidir a vida da criança. Então, o outro vai ter a sua regulamentação da convivência em relação àquele outro pai.
No que se refere, a gente vai conversar aqui nesse episódio sobre diversos conceitos importantes que se refere à guarda, a direito de convivência, diferenças, conforme eu disse para vocês. Então, a guarda, ela pode ser revista a qualquer tempo. Então, a guarda, quando se tem uma decisão judicial, ela pode ser revista a qualquer momento. Então, se a situação dos pais, ela mudou, certo? Se a mãe, por exemplo, quer mudar de cidade, se o pai não se sente mais apto ali, confortável a ficar com a guarda da criança, ou ambos não concordam mais com a aplicação da guarda compartilhada, apesar dela ser obrigatória hoje no ordenamento jurídico, ou melhor, a recomendada, e nós já vamos falar sobre isso, então pode acontecer de se alterar as condições de guarda. Então, a qualquer momento, aquele pai que se sentir prejudicado, ele poderá ali pedir que seja alterada tanto a modalidade de guarda, como também o direito de convivência. O genitor não guardião, ele tem aí direitos também. Muitas vezes a gente vê a mãe, ao final da relação, quando ela fica com a criança, ela dizendo que não vai permitir que o pai veja a criança, que ela vai impedir, dificultar essa convivência. Muitas vezes existe ali uma mágoa, como nós já sempre estamos conversando por aqui, aí o final da relação não é tão amigável, existe essas desavenças entre os pais e, por vezes, a mãe, ela quer dificultar, ela quer impedir o pai de exercer o seu direito em relação à criança. E é importante dizer que após o final da relação, o poder familiar, ele encontra-se preservado. Então, a guarda, ela ali é um atributo do poder familiar. O poder familiar, de acordo com nossa legislação, é através dele que os pais eles podem exercer direitos e deveres em relação aos seus filhos. Então, aquele não guardião, aquele que não tem ali a custódia fática da criança, ou física melhor, ele tem um dever de supervisionar os interesses do filho, ele também é parte legítima para solicitar informações, prestação de contas, em qualquer situação que afete ali a saúde física, psicológica, a educação da criança. Ele pode também, o não guardião, ele tem o direito de fiscalizar a manutenção, a educação do filho, então ele pode ali solicitar informações da escola, ele pode ali pedir uma prestação de contas à mãe, no caso, se ele for a pessoa que paga a pensão, ou seja, o genitor não guardião. Então, é importante que se esclareça isso, que após a ruptura, após a regulamentação da guarda, aquele genitor não guardião, ele poderá supervisionar os interesses dos seus filhos, fiscalizar e tudo mais que a gente comentou aqui. É importante que se diga também que a guarda, ela cessa com a maioridade ou a emancipação, certo? Ou quando a idoneidade do guardião não existe mais. Muitas vezes eu vejo ali pais querendo disputar a guarda da criança que já tem 19 anos, então não há que se falar em guarda nessa situação. Bem como nos outros casos que a gente disse. Um caso de emancipação, que são as situações previstas no nosso código, na situação, por exemplo, do casamento, né, da adolescente entre 16 e 18 anos, que ele via a se emancipar. E vamos falar agora um pouco sobre a outra modalidade de guarda, que é a guarda compartilhada, que é prevista aí a partir do nosso artigo 1584 do Código Civil. A guarda compartilhada, ela é alvo de muitas polêmicas e muitas dúvidas, mas ainda é a guarda, ou seja, a partir de 2008 e depois regulamentada no ano de 2014, a guarda compartilhada ela passou a ser obrigatória no ordenamento jurídico. Exatamente porque quando você vai estudar aí, a gente fala isso detalhadamente em nossa mentoria,
a gente traz o contexto histórico, a gente traz todos os artigos, dispositivos legais, jurisprudência. Então, na situação de guarda compartilhada, nós temos ali um poder de decisão que é de ambos os pais. Nós temos uma responsabilização conjunta. Ao contrário do que muitos pensam, que guarda compartilhada é metade do mês com o pai, 15 dias com a mãe, não é isso. Guarda, como nós dissemos, tem a ver com gestão de interesse. Na guarda unilateral, essa gestão é de um dos pais, na guarda compartilhada, essa responsabilização é conjunta. Então, na guarda compartilhada, nós temos intacto ali o poder familiar. Então, nós temos a possibilidade, tanto do pai como da mãe, exercer ambos os seus direitos e deveres em relação aos seus filhos comuns. E, mais uma vez, a gente diz, não confundir a guarda compartilhada com a guarda alternada. Nós tivemos a Lei 11.698, de 2008, e depois a de 2014, que de fato veio tirar qualquer dúvida na aplicação obrigatória da guarda compartilhada. E a própria lei, ela prevê aí a possibilidade das exceções à guarda compartilhada. Então, na guarda compartilhada, nós temos aí a previsão da fixação de um tempo de convívio equilibrado e dividido entre os pais. É preciso que seja igual? Não necessariamente. E nós vamos observar exatamente os interesses das crianças envolvidas, a conveniência e a adequação também ao tempo, aos interesses e à vida dos pais. Então, a guarda compartilhada é isso, é compartilhar decisões e dividir o tempo de acordo com o interesse maior da criança e do adolescente. E aí, nós temos a questão da Lei 13.058, de 2014, que é um ponto bastante polêmico hoje, que é a questão de passar a ser a regra no ordenamento jurídico brasileiro. A partir da vigência dessa lei, 13.058, passou a ser a regra. Nós temos aí um contexto histórico, como nós já conversamos por aqui, a questão da própria cultura, né, de o pai ser o provedor, a mãe ser a mulher que cuida ali do lar, das atividades domésticas, dos filhos. Então, nós temos muito forte, arraigado em nossa cultura, a questão do filho ainda permanecer com a mãe. Por conta disso, existe essa preocupação, existe muitas vezes esse pensamento e esse sentimento da mãe de que ela tem que ficar sempre com o filho. E isso já vem mudando há muito tempo. Por conta de sempre existir isso e muitos direitos dos pais à época terem sido tolhidos, passou-se a trazer a guarda compartilhada como uma regra. Não só pensando nisso, mas principalmente pelo próprio interesse da criança, que nada tem a ver com o divórcio, com a separação dos pais, e que ela tem esse direito de conviver tanto com o pai como com a mãe, como com a família de ambos. Então, a guarda compartilhada, ela oferece essa possibilidade. Eu não poderia vir aqui falar somente da lei, né, que veio, digamos, proibir ou coibir a questão da guarda compartilhada no caso de violência doméstica, sem explicar de fato o que é a guarda compartilhada, o que é a guarda unilateral, como funciona ambas após a separação ali, a dissolução, a ruptura dos relacionamentos dos pais. Com essa lei, né, o Código Civil, em seu artigo 1584, parágrafo 2º, trouxe aí, passou a ser a regra a aplicação da guarda compartilhada. E, claro, nós vamos ver as exceções aí que a própria lei, o Código Civil e a lei, essa nova lei passou a trazer. E a questão dos pais morarem em cidades diferentes. Nós sabemos que existe essa possibilidade de, após a ruptura ali do relacionamento, um dos pais quererem morar em outro estado, em outra cidade,
e até em outro país. E como ficaria a guarda compartilhada? Bem, todas essas medidas que serão tomadas ao longo do processo, de um processo de guarda, que na minha opinião, como familiarista, é um dos processos mais difíceis, porque justamente envolve o interesse da criança. E como existe essa questão emocional muito exacerbada, existe, por vezes, conflitos entre os pais que ainda estão muito presentes, muitas vezes a gente não consegue um acordo, um entendimento dos pais no que tange à fixação da guarda. Por isso é um processo tão difícil da gente conduzir. Então, nesta situação, nós temos aí que sempre nós profissionais envolvidos, tanto advogados, defensores, promotores, como também, principalmente o juiz, na fixação dessa guarda, sempre prezar pela doutrina da proteção integral, que a gente fala que nós temos tanto no artigo 227 da Constituição, como no próprio Estatuto da Criança, a previsão do melhor interesse da criança. Então, o STJ ele já tem entendimento no sentido de que é possível que a guarda compartilhada ela seja aplicada, sim, na situação de pais que residem em cidades diferentes, em até países diferentes. Por quê? Porque a distância física ali, ela não pode ser um empecilho, especialmente nos dias atuais, para se aplicar esse tipo de modalidade de guarda. Nós temos aí a possibilidade, claro que nós sabemos que um abraço, que a presença física, olho no olho dos pais com seus filhos, elas nunca ali, esse tipo de convívio, ele não vai ser substituído. Mas é claro que essa questão das modalidades virtuais, digitais, elas vieram para trazer essa possibilidade, para trazer esse conforto, para que esse convívio ele não seja esquecido. Antigamente, quando se dependia de uma ligação, de um telefone fixo, de uma carta, esses vínculos eles iam se perdendo. Era muito mais difícil você ter esse convívio com seu pai, com sua mãe, se morasse em outro local, em outro bairro, em outra cidade. Hoje não, nós temos essa possibilidade de fazer chamada de vídeo, de fazer FaceTime, WhatsApp, de estar mais próximo da pessoa que não está próxima ali de você fisicamente. Então, analisando-se essas situações, nós temos uma decisão, inclusive emblemática do STJ, que nós citamos sempre na nossa aula, que é uma situação um recurso especial de Minas Gerais, que chegou até o STJ, onde uma mãe queria se mudar para a Holanda, E essa mãe, ela conseguiu a fixação da guarda compartilhada e na decisão nós temos a observância de tudo o que é necessário nesse tipo de situação. Nós vemos aí que a própria Nancy Andrighi, nesse caso, que foi a relatora do processo, ela disse, ao final, ela fez um resumo da decisão, ou seja, foi observado o melhor interesse da criança, nós tivemos um plano de convivência cuidadoso e satisfatório, onde ali nós tivemos quem ia suportar os gastos, as despesas de deslocamento da criança, como ficaria as férias, nós tivemos respeitado ali a convivência, respeitada a convivência daquele pai que não ia ficar com a custódia física da criança. Ou seja, apesar dessa criança ter sido afastada do seu país de origem, na análise da situação, verificou-se sim que ela poderia ir com a mãe, que ela teria uma vida confortável, que ela teria convivência com seu pai, que a mãe dela viveria melhor lá, que ela estaria melhor com sua mãe. Nós tivemos também uma ampla utilização e previsão de uma comunicação virtual através das ferramentas possíveis. Então, de fato, essa situação é uma situação que ilustra muito a questão
da possibilidade de se fixar a guarda compartilhada no caso de pais que residem em cidades diferentes, estados ou até países, que é o caso dessa situação. Um outro caso que também traz bastante dúvida e é polêmico no que tange à guarda compartilhada é a questão do dissenso entre os pais. Inclusive, nós temos as situações que na nossa aula até a gente fala sobre alienação parental, que está muito relacionada aí com essa parte de dissenso entre os pais. Mas não é o caso da gente falar nesse episódio e nós falaremos em outro episódio sobre a questão da alienação parental. Mas aqui, embora seja ideal que os pais eles tenham aí uma boa relação, a guarda compartilhada ela pode perfeitamente funcionar mesmo quando exista conflito entre os pais. Então você imagina se a criança, o adolescente, ele tivesse que esperar a convivência harmônica dos pais para que eles pudessem conviver com seu pai e com sua mãe. Seria difícil, não é? Pois exatamente por isso que nós temos o entendimento também do STJ, no sentido de que é possível sim a aplicação da guarda compartilhada, mesmo quando exista dissenso entre os pais. Então, é claro que, novamente, nós precisamos priorizar o bem-estar e o interesse dos filhos, e é importante ressaltar que nessa situação, assim como na anterior, o poder familiar de ambos os pais, ele encontra-se ali preservado. Então, diante dessa situação, ambos têm o direito de conviver com a criança. Eu sei que é difícil, numa situação de conflito entre os pais, que exista guarda compartilhada, até porque a guarda compartilhada ela tem a ver com decisão, tem a ver com gestão dos interesses da criança, do adolescente, você decidir sobre a vida do seu filho, onde ele vai estudar, qual o plano de saúde que ele vai ter, quais são as atividades extracurriculares que ele vai realizar, qual é o domicílio que ele vai morar. Então, todas essas situações, elas têm que ser discutidas pelos pais. Isso é a guarda compartilhada. E como fazer numa situação que não exista diálogo, que não exista respeito. Então, nós sabemos que é difícil, mas é exatamente por isso que a lei veio trazer essa sugestão e depois a fixação obrigatória da guarda compartilhada. Ou seja, os pais eles têm que se adequar a essa situação. Eu sempre digo por aqui, pais que não superam o término da relação, pais que ainda têm o sentimento de mágoa, de tristeza, de raiva no seu coração, na sua mente, ele precisa procurar ajuda. Ele não pode simplesmente trazer isso para a relação parental, impedir, dificultar o outro pai de viver e conviver com o seu filho. O seu filho tem direito a essa convivência. Doutora, mas ele é um pai péssimo. Ele é um pai ausente. Doutora, ela é uma mãe que não tem a menor condição de cuidar do filho. Em situações graves, aí sim, o juiz vai analisar através de um estudo social se aquele pai ou aquela mãe não tem condição nem mesmo de conviver com a criança. E aí nós teremos as situações excepcionais que nós vamos falar já já. Então, resumindo, os conflitos entre os ex-parceiros, eles não impedem de o juiz aplicar a guarda compartilhada. Agora, quando nós temos desentendimentos graves ao ponto de ultrapassarem o mero dissenso, ou seja, que a imaturidade, a atenção aos próprios interesses, suplante de uma forma que deixe de ser saudável para a criança, a guarda compartilhada, o próprio artigo 1586 do Código Civil traz essa possibilidade, que são motivos graves. Então, esses motivos graves, eles podem afastar
a aplicação e a fixação da guarda compartilhada. É uma das exceções. Mas, regra geral, o conflito entre os pais, o mero conflito, não pode ser um fator determinante para se afastar a fixação da guarda compartilhada. Justamente porque nós dissemos que o filho não pode ficar à mercê da boa vontade dos pais de conversarem e de se entenderem, de procurar uma terapia e de respeitarem o outro. Ele não tem culpa. Então, nós temos também decisão do STJ e o próprio Código Civil que fala na questão da imposição da guarda compartilhada. E nas situações de motivos graves, né, pode ser que seja afastada a guarda compartilhada. Uma outra situação que traz muitas dúvidas é a questão da pensão alimentícia. Eu vejo muito papai por aí dizendo: doutor, eu quero a guarda compartilhada, porque aí eu não vou pagar pensão alimentícia. Bem, engano. A guarda compartilhada, ela procura estabelecer um tempo de convívio equilibrado entre ambos os pais. Ela vai fixar a residência, o domicílio, o lar de referência, como a gente chama, também na casa de um dos pais. E essa fixação, ela vai depender sempre do melhor interesse da criança, seja através de acordo entre os pais, seja através de uma decisão judicial. E observada a necessidade da criança, observado o tempo de convivência em cada um da casa dos pais, observada a possibilidade daquele não guardião, aquele que não fica com o lar de referência, o juiz poderá perfeitamente fixar ali a pensão alimentícia. E é claro que se os pais chegarem a um acordo, a gente passa 15 dias com cada um, né, no momento em que o filho está comigo, eu arco com todas as despesas dele, quando está com a mãe também, a escola eu pago, o plano de saúde ela paga, é tudo muito bem dividido e os próprios pais entram nesse acordo. Os próprios pais decidem que não precisa se fixar uma pensão alimentícia. Aí é outra situação. Mas se por acaso, né, o tempo de convivência na guarda compartilhada ficar, como eu vejo muitos planos de convivência, a cada 15 dias o pai pega na criança sexta, devolve no domingo. Então, nessa hipótese, é claro que a mãe ela permanece muito mais tempo com a criança. Ela tem que pagar as despesas fixas, ela tem a escola, ela tem contas que vão vencer no mês. Então, ela precisa ter uma pensão ali, onde o pai vai colaborar, vai pagar a pensão e ajudar no sustento do seu filho, vez que é sua obrigação. Então, da mesma forma, na guarda compartilhada, assim como na guarda unilateral, o juiz vai fixar, certo, a pensão alimentícia de acordo com o binômio necessidade e possibilidade, juntamente com o princípio da proporcionalidade, né, ou de acordo com quem ganha mais, bem como essa questão do tempo de convivência com cada um, podendo fixar a pensão no percentual após a análise desses requisitos. Então, não caia nessa de que guarda compartilhada não paga pensão. E agora, finalmente, nós vamos entrar no tema da violência doméstica e guarda compartilhada. Eu espero que tenha ficado bastante claro aí a diferença entre guarda e direito de convivência. É uma das diferenças mais difíceis da gente colocar hoje, porque as pessoas da sociedade, elas sempre estão confundindo, achando que guarda tem a ver com o tempo que cada um dos pais permanece com a criança. Então, nós já falamos que guarda tem a ver com gestão da vida do filho. Na guarda unilateral, o poder de decisão é daquele que permanece com a criança. O outro vai ter seu direito de convivência regulamentado, vai ter que pagar pensão também. É interessante se regulamentar a guarda, a convivência e a pensão após o término do relacionamento dos pais. Já falamos da questão do conflito entre os pais, da distância entre os pais,
que sim é possível a aplicação da guarda compartilhada nestas hipóteses. Já falamos também que hoje a guarda compartilhada ela é obrigatória pelo ordenamento jurídico brasileiro, e agora nós vamos falar das situações excepcionais. E uma delas é a questão da violência doméstica. Foi publicado no Diário Oficial em 31 de dezembro do ano de 2023, ano passado, a Lei 14.713 de 2023, e ela buscou garantir o melhor interesse da criança ou adolescente no ambiente familiar, impedindo assim a concessão da guarda compartilhada de crianças e adolescentes quando há o risco apenas de violência doméstica. Então, de acordo com esse texto, o juiz ali, ele vai questionar o Ministério Público, as partes, sobre eventuais situações de violências que envolvam o casal ou os filhos. Então, em caso desse risco de violência, será concedida a guarda unilateral àquele pai ou àquela mãe que não é responsável pela violência ou pela situação de risco. Então, nós já tínhamos a previsão no próprio Código Civil, no artigo 1584, que no caso de risco para essa criança, para o adolescente, não era possível ou se afastaria a fixação obrigatória da guarda compartilhada. Então, qualquer situação de risco, já existia essa previsão. Então, essa lei, ela veio apenas trazer e formalizar essa situação através da violência doméstica. Então, basta um risco de violência, e aqui a lei ela não deixa claro qual é esse momento. Imaginamos que seja na primeira audiência, em juízo, de conciliação, mas no próprio SEJUSC, isso já pode ser conversado e questionado. Inclusive, eu vi o coordenador do SEJUSC do Estado de Minas Gerais, falava num podcast do IBDFAM, exatamente sobre isso, que a lei ela não deixava claro o momento que iria se questionar ali ao Ministério Público, às partes, mas que os próprios mediadores no SEJUSC, eles poderão conversar com as partes. Por quê? Porque ali existe a possibilidade de se fixar uma guarda compartilhada. Então, ali naquela hipótese, em havendo esse risco, talvez nem exista aquela audiência, porque muitas vezes a mulher ela não quer participar de uma audiência de conciliação no SEJUSC, que é aquele momento inicial. Então, se ela não participar e for direto para a audiência ali com o juiz, instrução, conciliação e julgamento, naquele momento imaginamos que a lei se refira a esse momento. Então, naquela situação, com risco de violência, o juiz ele vai afastar a obrigatoriedade da fixação da guarda compartilhada. E aí a gente quer ressaltar aqui, a gente quer pontuar uma situação aqui. Então, o artigo 1584, parágrafo 2º, ele trouxe aí, ele foi alvo, então, dessa alteração da Lei 14.713, bem como o Código de Processo Civil também foi alterado por essa lei, no que tange ali ao próprio procedimento da audiência e no que se refere ao momento de aplicação da guarda compartilhada. Então, esse parágrafo 2º do 1584, ele veio dizer as exceções de aplicação da guarda compartilhada, que é se um dos pais declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente. Então, isso já existia no artigo 1584, ou seja, se um dos pais não tiver interesse em compartilhar a guarda, ela poderá ser afastada pelo magistrado. A outra situação é a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar, que foi com essa lei, com a redação da Lei 14.713. Nós vimos também que na situação de conflito entre os pais, quando existe ali um conflito que ultrapassa o dissenso das partes e traz esse risco à criança, também ela poderá ser afastada.
Mas aí a gente pergunta, nos casos de violência doméstica, a guarda compartilhada nunca poderá ser fixada? Então, nós já vimos diversas interpretações em relação a essa lei. E nós entendemos, inclusive, o coordenador do Sejusc estava conversando também e ele comentou a mesma coisa, não significa que nunca a guarda compartilhada ela poderá ser fixada numa situação de violência doméstica. Até porque, após essa audiência, esse momento em que o juiz vai indagar as partes ao Ministério Público sobre o risco de violência, a instrução do processo vai continuar. Então, a própria equipe multidisciplinar, ela vai, através de um estudo social, dizer se é uma situação que realmente não pode existir a guarda compartilhada, se é uma situação de violência física, porque nós sabemos que em muitas hipóteses, apesar de existir a violência doméstica, a guarda compartilhada ela é aplicada. Por quê? Porque aquele pai é um assunto muito polêmico, mas sim, eu já tive hipóteses em que o pai, ele não era um bom marido, ele não era um bom companheiro, ele praticava violência psicológica porque o desentendimento entre aqueles pais, aquele casal já estava num grau de conflito que não existia mais possibilidade, já ultrapassava a mera discussão, já estava num grau de violência física ou violência psicológica, em que eles não tinham mais a menor possibilidade de conviver sob o mesmo teto. Por outro lado, ele convivia com o filho, ele era um bom pai, é raro, mas acontece, né? Então, a gente não pode, eu sempre não sou a favor de se generalizar qualquer situação. Então, é preciso que se confirme essa situação, é preciso que se analise, porque, mais uma vez, eu digo, é o interesse da criança, do adolescente, que está aqui em jogo e que deve prevalecer. Então, a regra da lei é risco de violência doméstica, não existe mais a obrigatoriedade de se aplicar a guarda compartilhada, mas não significa que sempre que existir violência doméstica, ela não será aplicada. Então, nós conseguimos aqui trazer os pontos principais sobre a guarda compartilhada. Esperamos que tenha sido da forma mais acessível possível. Nós trouxemos diversas questões polêmicas aqui. Esperamos que você tenha compreendido e trouxemos, inclusive, parte técnicas relacionadas aí com a nossa prática, a nossa advocacia, a advocacia familiarista dos colegas, com a nossa prática na Defensoria Pública e, ao final, essa importante lei que foi publicada e que trouxe essa alteração no Código de Processo Civil e no Código Civil. Esperamos aí ter tirado e sanado todas as dúvidas, as suas dúvidas, colegas, as dúvidas da pessoa, você, papai e mamãe que está nos assistindo. Estou sempre à disposição na Defensoria Pública. Qualquer dúvida você pode mandar aqui nesse episódio. Já te convidamos a nos seguir no Instagram. O meu perfil é Rosa Viana Formiga. E, claro, passar aí a nos seguir aqui também, se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, já curte, compartilha com um amigo, manda tuas dúvidas, que nós temos o maior prazer em lhe ajudar e lhe responder. E estamos trazendo sempre conteúdo sobre direito de família em nosso perfil. Nós temos também uma mentoria de direito das famílias, juntamente com a doutora Isabela Paranaguá. Estamos em parceria nesse projeto lindo para advogados e contamos com sua ajuda para difundir, para alcançar o maior número de pessoas com o nosso direito das famílias. Obrigada por sua atenção e até a próxima.